Olá, pessoal. Meu nome é Marlon Nadal. Eu sou professor de Fisiologia e vou trabalhar com vocês durante este semestre, né, na Fisiologia Humana A e no próximo, no segundo semestre de 2021, na Fisiologia Humana B, certo? Vocês podem perceber que há uma luminosidade aqui na minha esquerda, né? O sol está nascendo ali na janela. Talvez vocês não consigam me enxergar bem, mas não é importante hoje que vocês me enxerguem, é mais importante que vocês me ouçam, certo? Este é um vídeo apenas de apresentação da disciplina, eu não vou entrar no conteúdo neste vídeo, então não se preocupem muito com a visibilidade, certo? Nos próximos vídeos, sim, eu vou evitar essa luminosidade para que vocês possam enxergar bem as figuras, né, que eu vou projetar para vocês, certo? Muito bem. Bom, como eu disse, é um vídeo de apresentação, né, e eu quero combinar com vocês algumas coisas para que a nossa disciplina nesse semestre seja bem tranquila, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: estas aulas, as aulas de fisiologia ao longo deste semestre, serão gravadas, eu gravo as aulas e eu encaminho os vídeos para vocês, certo? Ou por e-mail, ou no meu canal no YouTube. Tá? Por que eu optei por estes vídeos e não por lives, né? Ou digamos assim, ou aulas ao vivo, através das lives, né? Pelo seguinte: desde o dia 30 de março de 2020, ou seja, há mais de um ano atrás, né, eu lembro que a universidade começou, ela encerrou as suas atividades presenciais no dia 17 de março de 2020. No dia 30 de março de 2020, eu reiniciei as atividades da fisiologia com as turmas que eu tinha naquele momento, tá? Através de lives. Então, eu acho que eu fiz 1 ou 2 semanas aulas a partir das lives, né? Mas eu logo percebi que havia vários problemas, certo? Havia alunos que moravam na zona rural, portanto, a internet, muitas vezes, ela é instável, né? Havia alunos que, mesmo morando na cidade também, né, havia muita instabilidade na internet, o que é comum, né, a gente sabe disso. Alguns tinham problema no computador, outros, em função, né, da pandemia, voltaram para suas cidades de origem e aí foram trabalhar, ou ajudar o pai, ajudar a mãe, ou, enfim, né? Então, naquele horário da aula, não conseguiam estar presentes, mesmo que a gente conseguisse gravar as lives depois, não conseguia abrir o link, enfim, havia uma série de problemas que me fizeram, a partir ali da segunda semana de abril, resolver, então, gravar os vídeos e mandar os vídeos para o aluno, tá? E os alunos, então, se organizam de tal forma que eles assistem o vídeo na hora que for mais apropriada, tá? Na hora que puderem, certo? Com calma e etc. É óbvio que eu sempre sugeri que vocês, aqueles que puderem, obviamente, né, destinem o horário da aula de fisiologia para assistir esses vídeos, né? Se vocês forem olhar na grade de horários de vocês desse semestre, vocês vão ver que a Fisiologia Humana A é prevista às segundas-feiras, entre 13h30 e 16h30. Então, essas 3 horas, se vocês puderem destiná-las para assistir os vídeos de fisiologia e estudar fisiologia a partir destes vídeos, é o ideal, né? Mas isso, obviamente, depende da organização de cada um, tá? Então, esta é a razão pela qual eu optei, há mais de um ano atrás,
em gravar e enviar vídeos. Fiz isso com todas as turmas, e eu tenho várias turmas, né, em diferentes cursos, e é claro, né, pessoal, não existe uma fórmula ideal, né? Não existe aquela fórmula que vai agradar a todos, né? Alguns preferem assim, outros preferiam as lives, isso é normal, mas esta é, sem dúvida, a forma que eu encontrei que criou menos problemas, tanto para mim quanto para os alunos, certo? Então, esta é a razão pela qual a gente vai continuar adotando esse mesmo sistema. Então, como eu disse para vocês, esses vídeos eu vou enviar para vocês por e-mail, às vezes eles ficam meio pesados, eu gravo no Zoom, né? E aí ele, na hora de salvar, ele transforma em MP4, normalmente vai para o e-mail, eventualmente algum outro problema, mas eu vou salvar no YouTube. E além desses vídeos, né, a gente vai usar muito o WhatsApp para se comunicar. Tá? Então, aqueles que ainda não estão no WhatsApp da Fisiologia, no grupo do WhatsApp da Fisiologia, me mandem e-mail, entre em contato com algum colega e tal, e aí eu solicito ali que a administradora adicione vocês. Tá? Então, aos poucos, a gente vai se organizando. Vocês devem ouvir também hoje, ou nos próximos dias, que esta é uma semana de reajuste de matrículas, né? Então, é possível que pessoas que ainda não estejam matriculadas na Fisiologia A se matriculem nesta semana. Então, é uma semana de ajustes, como o próprio nome já diz, e a gente vai se organizando aos poucos, tá? Sem, sem, sem ansiedade, tá? Vai ser bem tranquilo. Então, vamos usar para as nossas comunicações muito esse grupo do WhatsApp e também o e-mail, tá? Eu normalmente respondo e-mail ou WhatsApp muito rápido, né? Eu tenho tudo no meu celular, então normalmente eu respondo quase que na hora. Quando eu não consigo responder na hora, eu respondo logo em seguida, tá? Então, é um método que funciona bem para a gente se comunicar. Além disso, além dos vídeos no YouTube, no e-mail, WhatsApp, a gente vai usar também, em alguns momentos, o Moodle. Tá? O Moodle é uma ferramenta muito utilizada na universidade. Eu imagino que a maioria de vocês já conheça o Moodle, já esteja familiarizado com o Moodle. Aqueles que não estão, não se preocupem, vocês se familiarizarão com o Moodle, com a utilização do Moodle, tá? Mas nós vamos usar o Moodle basicamente para a atividade avaliativa que eu vou falar mais adiante, tá? Em relação ao Moodle, é necessário que o professor exporte, né, que ele envie, digamos assim, a turma para o Moodle. Eu não faço isso nos primeiros dias, justamente porque é uma semana de reajuste. Tá? Então, tem professores que já exportam a turma para o Moodle no primeiro dia. Então, não se preocupem se não aparecer lá no Moodle de vocês a Fisiologia Humana A. Só vai aparecer quando eu exportar a turma para o Moodle. Tá? E eu só vou fazer isso nas próximas semanas, porque a gente não vai usar o Moodle ainda no início, e eu prefiro esperar que a turma se consolide, né? Todos que estão matriculados realmente façam, todos que vão fazer se matriculem, depois que a turma estiver consolidada, eu vou exportar ela para o Moodle e só aí ela vai aparecer para vocês, tá? Não se preocupem com isso por enquanto. Bom, então, dito isto, passamos para o assunto do que é fisiologia. Né? Primeiro, não confundam fisiologia com filosofia. Né? Filosofia normalmente causa... Né? O pessoal que está vindo do ensino médio agora, diz, filosofia de novo. Não, não é filosofia, tá? É fisiologia. Fisiologia humana. E vocês já, ao se familiarizarem com o curso, vocês vão perceber
que existem as disciplinas básicas e as disciplinas profissionalizantes. Tá? As disciplinas profissionalizantes são aquelas disciplinas que vocês vão encontrar, não necessariamente no final do curso, né? Mas nos próximos semestres, digamos assim. Tá? E as disciplinas básicas são essas disciplinas com as quais vocês se deparam nos primeiros semestres, né? Primeiro, segundo semestre, principalmente. Mas elas são básicas não porque elas são muito fáceis. Esse básico não é é um troço básico, é muito fácil. Não, elas não são fáceis nem difíceis. Esse básico também não tem a ver com pouca importância. Ao contrário, né? É básico, não importa. Não, também não é esse o sentido do básico. O sentido do básico que a gente aplica para determinadas disciplinas é no sentido de fazer o alicerce. Tá? Vocês vão perceber que ao longo do curso, vocês vão construindo o conhecimento de vocês nesta área da nutrição humana, certo? Então, para que vocês construam este conhecimento de forma sólida, segura, é fundamental que vocês tenham uma base sólida, segura. E esta base, quem dá para vocês são as disciplinas básicas. Daí o termo, então, disciplinas básicas, certo? Elas é que vão dar a base do conhecimento para vocês. E a partir, em cima desta base, vocês vão tendo, então, vão construindo as disciplinas, ou vão construindo conhecimento a partir das disciplinas mais aplicadas, né? As disciplinas profissionalizantes, certo? Então, a fisiologia é uma destas disciplinas localizadas, digamos assim, né, entre as básicas. Além da fisiologia, e muito relacionadas com a fisiologia, vocês vão encontrar a anatomia, por exemplo. Né? Na anatomia, vocês vão estudar as partes do corpo humano. Né? Vocês vão encontrar, além da anatomia, a bioquímica. A bioquímica vai dar um conhecimento de todas as moléculas, das reações moleculares, né? Das formações, por exemplo, das proteínas, dos lipídios, dos carboidratos, por exemplo. Tá? Além da anatomia, além da bioquímica, vocês vão encontrar também a histologia. Na histologia, vocês vão estudar um pouco mais especificamente as nossas células, as estruturas celulares, né? Certo? As estruturas das nossas células. E a essas três, e a outras que eu não citei, se junta a fisiologia, tá? E a fisiologia, na verdade, é uma área enorme, né, que inclusive se comunica e às vezes engloba, né, a anatomia, a bioquímica e a histologia e outras áreas. Tá? E na fisiologia, o nosso objetivo na fisiologia humana A é estudar a fisiologia geral. Tá? Nós vamos ter uma noção de como funcionam as nossas células. A gente vai ver as células funcionando para entender como funcionam os nossos sistemas e, consequentemente, entender, ter uma noção, né, de como funciona o nosso organismo humano. Porque, afinal de contas, vocês estão num curso da área da saúde, né, e vocês, diretamente ou indiretamente, vocês vão trabalhar com o organismo humano, com o corpo humano, né? Tentando dar a este corpo saúde, ou melhor ainda, né? Manter a saúde deste corpo. Tá? Vocês vão trabalhar com um foco. A medicina trabalha com outro foco, a odontologia com outro foco, a fisioterapia com outro foco, e assim por diante. Certo? Então, do ponto de vista didático,
o nosso organismo ele é dividido em sistemas, né? E vocês já ouviram falar desses sistemas. Exemplo, professor, sistema nervoso. Tá? O sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, controla, influencia todos os nossos outros sistemas. Que outros sistemas, professor? Vamos lá, exemplo. Sistema urinário, sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema endócrino, certo? Sistema muscular. Então, todos esses sistemas nós vamos ver na fisiologia A e depois na fisiologia B, certo? Especificamente na fisiologia A, neste semestre, nós vamos ver o sistema nervoso, depois o sistema muscular e relacionado ao sistema muscular, o sistema cardiovascular e depois o sistema endócrino, tá? Certo? Então, repito, do ponto de vista didático, para que nós possamos estudar o nosso corpo, nós dividimos o nosso corpo em sistemas. Né? São esses que eu citei para vocês e outros que eu não citei. E para que nós possamos entender o funcionamento dos nossos sistemas, a gente precisa estudar o funcionamento das principais células que constituem esses tecidos, que por sua vez constituem os nossos sistemas, que por sua vez, ao serem reunidos, constituem o nosso organismo, o nosso corpo. Repito, objeto do estudo e futuramente do trabalho de vocês. Né? Vocês vão trabalhar com o corpo humano, certo? Com a saúde do corpo humano. Tranquilo, pessoal? É mais ou menos por aí que nós vamos caminhar, né? Então, estudando as células, estudando os sistemas, para que vocês possam reunir as informações da fisiologia com as informações da anatomia, da bioquímica, da histologia e de outras disciplinas, e então entender, né, o corpo humano. Tranquilo? Muito bem. Não se assustem, repito, esse vai ser um caminho, digamos assim, muito interessante, né? Eu sou suspeito para falar, obviamente, né? Mas eu considero a fisiologia muito interessante, porque ela nos dá a possibilidade de entender o que acontece com o corpo humano, ou seja, o que acontece com o nosso próprio corpo. Né? Isso é muito interessante da gente conhecer, da gente entender, né? E a gente vai ter essa possibilidade ao longo desses 2 próximos semestres. Tranquilo? Joia. Muito bem. E para que vocês possam, então, estudar a fisiologia, né, vocês vão poder montar o material de vocês, o próprio material. Vocês vão ver que durante as aulas, né, durante esses vídeos que eu vou enviar para vocês, vocês vão ver muitas figuras. Eu uso muitas figuras para ilustrar o que eu estou falando. Eu sempre digo para os alunos, tão importante quanto ouvir o que eu estou falando é enxergar o que eu estou falando. Então, eu uso muitas figuras para que vocês possam enxergar o que eu estou falando, tá? Então, vocês vão ter a possibilidade, nesses vídeos, de parar o vídeo ali, de congelar o vídeo e desenhar, e copiar, e voltar para ouvir de novo o que eu falei, ou ver a figura que eu mostrei, para que vocês possam montar o material de vocês. Isso vai ser possível, tá? Evidentemente que além do material que vocês vão montar aí nos estudos de vocês, vocês podem usar material de amigos, de irmãos, enfim, que já passaram pela disciplina de fisiologia, né? Não só comigo, mas de repente em outra instituição, né? Vocês vão poder usar material que um conhecido já construiu nas minhas aulas, mas nunca é igual, né? De um semestre para outro nunca é igual. Às vezes eu falo coisas que eu não falei no semestre anterior, ou eu aprofundo um pouco aquele assunto, enfim, tá? Então,
é interessante que vocês possam montar o próprio material de vocês, né? Repito, o que não impede que vocês possam também, além disso, usar material que vocês conseguiram com alguém que já foi meu aluno, não tem problema nenhum, tá? Além desse material escrito, eu vou passar no próximo vídeo para vocês uma lista com com as principais revistas científicas da área de fisiologia no mundo. Então, eu vou projetar um slide ali que vai aparecer é, uma lista grande dos principais periódicos que tratam de fisiologia no mundo. Evidentemente, né, que 99%, 99,9%, para não dizer 100%, desses periódicos são escritos em inglês, tá? Então, mas isso não impede que vocês peguem o nome da revista lá, e são revistas que são genéricas, publicam trabalhos de diferentes áreas da fisiologia, mas também revistas que tratam, por exemplo, só da fisiologia do sistema digestório, só da fisiologia do sistema imunológico, enfim, bem mais específicas, tá? E um detalhe, essas revistas científicas, em algumas épocas do ano, elas abrem os trabalhos na íntegra, né? Então, é possível que, às vezes, vocês acessem um site de uma revista que possa interessar para vocês e os trabalhos estão disponíveis. Aí vocês conseguem fazer o download desses trabalhos e ter esses trabalhos, né? Outras vezes, as revistas, elas disponibilizam apenas o resumo, né? Então, aí a pessoa vai lá, acessa e tal, e só tem acesso ao resumo, mas os resumos também, normalmente, são bastante informativos, né? Então, é algo que vocês podem usar não só agora. É importante que vocês gravem essa informação não só para agora, para a disciplina de fisiologia, mas para o resto da vida de vocês, né? Vocês vão usar a fisiologia, ou a maioria de vocês vai usar a fisiologia no dia a dia, depois, na prática, né? No exercício da profissão de vocês. E é importante que vocês tenham, então, essa noção de que vocês podem buscar informações em inúmeras revistas científicas da área, tá? E, além disso, além do material que vocês podem montar ou pegar, além desses artigos que vocês podem aprofundar, claro, um estudo em determinados assuntos que interessem mais a vocês, existem os livros de fisiologia, né? Os livros de fisiologia humana aplicadas à nutrição. Então, se vocês colocarem ali no Google livros, fisiologia humana aplicadas à reprodução, vai aparecer uma lista de livros para vocês, tá? Esses livros de fisiologia, eles variam muito de preço, né? A partir de 150, claro, livros novos, né? Mas vocês podem, se quiserem, adquirir livros também já nesses sites de livros usados, enfim, vocês são obviamente familiarizados, né, com esses sites em que a gente pode adquirir livros, vocês sabem. Então, existem inúmeros livros de fisiologia aplicados à nutrição. O que eu digo é sempre busquem, se forem adquirir o livro, busquem edições mais atualizadas possível, né? Vejam aí, deem uma pesquisada, busquem qual é a última edição daquele livro que interessa para vocês e tentem adquirir essa última edição, porque normalmente ela é mais, a tendência é que seja mais atualizada, né? Esse é o objetivo, tá? De lançar uma nova edição, normalmente é atualizada, tá? Tem um livro que eu pessoalmente, né, tenho e às vezes eu uso, que se chama Fisiologia Aplicada à Nutrição, é do Carlos Roberto Douglas, da editora Guanabara Kugan, tá? Guanabara Kugan, Kugan com K, O-O-G-A-N, Kugan. Guanabara Kugan é a segunda edição, tá? Até onde eu sei é a mais atual, é a segunda, tá? Então, esse é um livro interessante. A dica que eu dou sobre livros é, além de procurar a edição mais atualizada,
procurar livros de fisiologia que também tragam muitas figuras, né? Porque a figura nos ajuda a entender o texto, a explicação do texto. Tá? Então, não existe o melhor livro de fisiologia. Vocês vão ver que os livros de fisiologia normalmente são livros grandes, porque é muita coisa, né? Tem muita informação. E dificilmente um livro de fisiologia ele é escrito do início ao fim pelo mesmo autor. Normalmente são grupos de autores que se reúnem e aí cada um escreve sobre um determinado tema que tenha mais afinidade, que estude, etc. Então, existem os livros de fisiologia, normalmente eles são escritos por mais de um autor e são organizados por uma pessoa, tá? Esse é um livro bem bom, assim, né? Fisiologia aplicada à nutrição, do Carlos Roberto Douglas, editora Guanabara Kugan, segunda edição. Além desse, obviamente, existem muitos outros e-books, até, vocês podem, se quiserem, né, adquirir o e-book, tá? Na biblioteca, evidentemente, tem vários títulos de fisiologia, mas a biblioteca, por enquanto, ela está fechada mesmo. Aqueles que moram em Palmeira teriam dificuldade em acessar a biblioteca atualmente. Tá? Mas, assim, pessoal, o livro de fisiologia não é importante que eu diga isso, ele não é indispensável para vocês. Se eu não comprar se eu não comprar um livro de fisiologia, eu não vou conseguir passar na disciplina, não vou aprender nada. Não, não é assim. Não é assim, tá? Vocês vão poder tranquilamente ao longo do semestre montar o material de vocês e estudar por esse material, tá? O que eu estou dizendo é que além do material, vocês podem adquirir algum livro e também podem aprofundar o conhecimento nessas revistas através de artigos científicos que eu vou passar para vocês, essa lista, tá? É isso que eu estou dizendo. Por outro lado, existem áreas relacionadas à nutrição que é importante que vocês tenham, formem, né? Vão formando aos poucos, porque livro é uma coisa cara, né? Mas é importante que vocês, aos poucos, vão formando uma biblioteca para vocês, da área de nutrição. Então, existem livros que, às vezes, vocês adquirem enquanto estão na graduação e que vocês vão usar por anos e anos depois de formados, né? Por exemplo, um livro de anatomia, um livro de bioquímica, um livro de fisiologia. É importante que, quando vocês puderem adquirir, adquiram um livro bom, porque isso vai servir para o resto da vida de vocês, né? Daqui a 20 anos, pode surgir uma dúvida lá de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, vocês vão lá no livro de vocês, me lembrei, tá, é isso aqui, tá? Certo? Tá, é isso. Então, isso em relação ao material. O último assunto que eu quero tratar com vocês aqui é a avaliação da disciplina, tá? A avaliação da disciplina de Fisiologia Humana A será realizada uma única avaliação ao final do semestre, tá? Como é que é feita essa avaliação, professor? São perguntas que eu mando para vocês no Moodle, tá? Então, eu vou mandar lá, normalmente, de 6 a 10 perguntas relacionadas, obviamente, ao assunto que nós tratamos ao longo do semestre, tá? E vocês respondem estas perguntas no Word, tá? Documento do Word, anexam esse documento do Word no Moodle e me mandam pelo Moodle mesmo, tá? Então, a avaliação ela será realizada no Moodle, mas ao final do semestre, tá? Eu vou voltar a tratar deste assunto ao longo do semestre, mas o semestre que está começando hoje, ele vai terminar lá no dia 30 de agosto. É importante que vocês olhem no site da universidade o calendário acadêmico de 2021, e aí vocês vão enxergar lá as principais datas do calendário acadêmico do primeiro semestre de 2021, que se inicia hoje
e termina lá no final de agosto, início de setembro, tá? E aí eu dou para vocês alguns dias, 3, 4, 5 dias, para que vocês possam responder essas perguntas e me enviá-las, tá? Aí eu corrijo e publico a nota lá no portal do aluno direto, certo? Eu vou fazer 6, 8, 10 perguntas e eu divido estas perguntas em 3, 4 ou 5 perguntas relacionadas à primeira parte do semestre e o restante das perguntas relacionadas à segunda parte do semestre, porque é importante que vocês saibam também, vocês precisam ter 2 notas no semestre, a primeira nota e a segunda nota. Vocês vão somar as 2 notas, dividir por 2 e vocês vão ter a média parcial de vocês. Se esta média parcial for de 7 ou mais, vocês estão aprovados. Se esta média parcial for de 6,99 ou menos, o aluno está em exame. Aí ele vai fazer uma nova prova, a nota do exame ele soma com a média parcial, divide por 2 e aí ele vai ter a média final dele. Se ele ficar com 5 ou mais, ele é aprovado na disciplina. Se ele ficar com 4,99 ou menos, ele é reprovado na disciplina, certo? Mas vocês vão, certamente a coordenadora vai esclarecer para vocês essas dúvidas sobre a avaliação. Tá, pessoal? Então, nesse primeiro vídeo de apresentação é isso. Se vocês, ao final desse vídeo, repito, ficarem com dúvidas, me perguntem pelo WhatsApp, me perguntem por e-mail que eu respondo, certo? Um abraço, sejam bem-vindos à Universidade Federal de Santa Maria, tá? Um abraço, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.